O ministro Alexandre de Moraes permitiu, né, autorizou a enteada do ex-presidente Bolsonaro. Ela se chama Letícia Mariana Firmo da Silva, tem 23 anos, ela é filha da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Permitiu que a Letícia visitasse o ex-presidente no hospital, mas não permitiu que dois irmãos de Michele Bolsonaro visitassem o ex-presidente, Carlos Eduardo Antunes Torres, que era quem levava, um deles, né, era quem levava comida para a superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente estava preso. Não foi autorizado. E mais um outro irmão da ex-primeira-dama. Ou seja, Daniela, aparentemente para o Alexandre de Moraes, aquele bordão de que pensei a mesma coisa. Cunhado não é parente. Pensei a mesma coisa. Né? Cunhado não é parente, não. E tem uma outra questão que o Bolsonaro estava com um irmão em casa na noite em que houve a ruptura da violação da tornozeleira por conta daquela solda em que ele disse lá que meteu um ferro quente, ferro de passar não, ferro de solda mesmo, por curiosidade e tal. Então, assim, Bolsonaro está sob extrema vigilância, Bolsonaro é preso, né? O que aconteceria se fosse um preso comum? Estaria na enfermaria do presídio, né? Não teria esse regime todo de visitações, muito provavelmente as visitas obedeceriam o regime de visitação normal, né, da instituição prisional. Está numa sala de Estado-Maior, é ex-presidente da República, teve os filhos com ele, teve carta divulgada, como disse o Josias, colocou uma lenha na fogueira num momento emocional para os eleitores dele, né? Tinha muita gente pedindo orações pela saúde do ex-presidente, para essa que foi a 8ª, eu perdi as contas, essa semana disse aqui que era a 7ª, a 8ª cirurgia do Bolsonaro, né? Foram muitas as cirurgias, então estava ali o eleitorado mais aguerrido, né, do ex-presidente no momento emocional, e como o Josias explicou na coluna dele, virou mesmo um momento de exposição para todo mundo, tá? Mauro, teve o Flávio exibindo a carta e teve a Michele Bolsonaro mostrando a sua irresignação com o figurino de candidata que vai desempenhar um papel local, fazendo um pronunciamento na véspera do Natal, no mesmo horário que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas redes do PL, né? No comunicado no qual ela, inclusive, diz que é preciso perdoar traições, inclusive, daqueles que são os mais próximos. A quem ela se referia, ninguém sabe, mas que está muito claro que a disputa pela vaga de presidenciável com o sobrenome do ex-presidente não está encerrada por completo, me parece que sim. Me parece que a ex-primeira-dama fez questão de deixar claro que há uma irresignação com o papel que até aqui foi legado a ela. O Dani, até queria aproveitar, você mencionou o discurso da ex-primeira-dama ao mesmo tempo do discurso do presidente Lula, né, da cadeia nacional de rádio e televisão. Ele fez um pronunciamento na noite de Natal. E ali ele fez um balanço do governo dele. A gente sabe, a gente tem os dados da economia, a economia crescendo um pouco acima do esperado, a inflação provavelmente vai fechar o ano dentro do teto da meta, ainda não é o ideal, mas pelo menos já está dentro do teto da meta. O desemprego em níveis mínimos, né, nas mínimas históricas. Quer dizer, existem uma série de dados econômicos mostrando algum avanço aqui no Brasil, mostrando pessoas que saíram do mapa da fome, pessoas que saíram da pobreza extrema. Agora, isso não tem alterado uma percepção de reprovação ao governo. Quem reprova o governo ainda é maioria em relação a quem aprova. A que você atribui isso, Dani? Eu acho aí, Mauro, tem duas coisas. A sua observação está objetivamente muito correta, né? Mas quando você pega a série histórica de onde o Lula partiu em março desse ano para onde ele está entregando agora, você tem o que a gente chama, quando olha a pesquisa, que é a boca do jacaré fechando, né? O jacaré vem com a boca aberta, ou seja, a desaprovação estava bem mais alta do que a aprovação. Esses dois índices vão se aproximando até que agora eles estão rigorosamente empatados, 49, 48, 50, 49, estou me referindo ao último levantamento da Quest.
Quando a gente vai falar em pesquisa, o mais importante para quem está fazendo análise aí inclusive de futuro, né, para onde jogar, né, é observar essa curva. Então você claramente tem um trabalho de recuperação. Me chamou muita atenção que o Lula ainda lançou um último desafio para 2026, que é para fazer o aceno a esse eleitor mais núcleo duro do PT, que é o fim da escala 6x1. Então, obviamente, não está falando para o empresariado, está falando para o trabalhador, para quem trabalha em posto de gasolina, para quem presta serviço em supermercado que não fecha nunca, né, que está aberto de domingo a domingo. Ele trata aí o fim da escala 6x1 como um compromisso, esse compromisso que vai coroar o ano de 26, onde ele vai ter este eleitor aí, classe média, que não se vê como classe média, mas que ganha até R$7.000, pela primeira vez ele vai chegar e vai olhar o imposto de renda. Ou ele não vai pagar nada, ou ele vai pagar muito pouco. Então, tem ainda um empuxo para chegar nesse início de ano que deve manter essa margem mínima 50-50, né, 50-50, 50 aprova e 50 desaprova, ou dar uma leve vantagem de aprovação para o presidente. Quando você entra na campanha, aí é outro jogo, porque a máquina da publicidade vem para explorar, explicitar, mostrar aí esses ganhos embalados para pacote com uma fita, para ficar aí na cor do PT, né, que o PT usa, vermelha, em cima do embrulho. Então, a tendência é puxar quem avalia como regular, ou seja, você tem duas perguntas, né? Você aprova ou desaprova, e como você avalia o governo? Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. A tendência, o que busca o marqueteiro é puxar quem está no regular para esse ótimo e bom, porque tendo duas opções, e é esse o trabalho que o Lula está fazendo, é chamar o Centrão e falar: ô, meu querido, vocês estão aí insatisfeitos com o Carlos Bolsonaro, não precisa ficar preocupado com o Flávio Bolsonaro, perdão. Não, faça a aliança que quiser, alinhe-se a ele, mas não vai lançar um terceiro candidato, porque se ele republica a polarização de 22 agora em 26, esse eleitor que o Josias muito bem lembrou, se assustou com o Bolsonaro na eleição de 22, ele quer puxar de novo. Ele está aqui no regular, ele não morre de amor pelo Lula, ele pode detestar o PT, mas ele também consegue ver o governo com algum pragmatismo e olha para a família Bolsonaro e fala: bom, esse pessoal aqui, a gente já viu que, né, o pessoal meio que não, às vezes quando chega no poder, faz coisas que estão muito fora do script que eu considero aceitável. Então, vem para cá. É esse o terreno que ele está olhando, sabe, Mauro? O governo não fecha esse ano preocupado, muito pelo contrário. Ele olha essa curva e fala: vamos nessa, vai dar bom.